Você já parou para pensar quantas pessoas realmente sabem sobre investimentos? Ou o que elas acham que são investimentos? E se investir é realmente só para os ricos? Boa parte dos brasileiros gastam fortunas com apostas, onde vimos que até o dinheiro que o governo dá são gastos com apostas. Então eu te pergunto, o que será essas pessoas acham sobre investimentos? E para chegar numa conclusão, o Vitor foi para as ruas de Fortaleza entrevistar as pessoas. Rapaziada, infelizmente o áudio não saiu, né? Eu não sei o porquê, ele bugou. Então eu vou fazer por cima da entrevista que eu fiz, certo? Pra quem eu entrevistei, se eu falar alguma coisa que não foi você que disse, desculpa. Eu tô fazendo realmente do que eu lembro, porque eu não anotei na hora, foi um erro meu. Mas é isso, vamos pro vídeo. Na primeira pessoa, a nossa conversa foi algo bem simples que eu perguntei. O que ele considerava pra ele mesmo o que era liberdade financeira. Ele me disse, poder comprar o que eu quiser. E ele me surpreendeu, ele investe sim em CDB e Bitcoin. E ele conseguiu até acompanhar a alta dos últimos tempos. Aí eu perguntei se ele fazia isso todos os meses. Aí ele disse, não faço, faço quando eu posso. Então eu perguntei, e se você fosse rico, o que você faria? E a resposta veio bem rápida. Ele disse, ajudaria minha família. E isso foi muito bonito, né, da parte dele. Eu acho que todos nós que estamos aqui sonham em poder ajudar a família, né? Sempre. Na segunda pessoa, fiz outro tipo de pergunta. Perguntei pra ele o que era tesouro direto. Então ele me respondeu que conhecia e tal, mas que não era tão aprofundado. Também perguntei se ele conhecia a bolsa de valores. Ele disse que conhecia, que já investia, já colocou, mas ele acabou perdendo dinheiro e ficou com medo e tirou tudo. E também perguntei pra ele o que era liberdade financeira na opinião dele. E ele me disse, é eu poder viajar ao mundo sem preocupações. A terceira pessoa já era um senhorzinho de idade e eu fui fazendo umas perguntas bem básicas pra ele. Perguntei se ele guardava dinheiro, então ele me respondeu, eu não guardo nada, até porque não tem necessidade. Logo ele, nossa, me assustou, me surpreendeu bastante ele ter falado isso. Então perguntei se ele investe o dinheiro dele, né? Já pela resposta eu já tentava saber um pouco o que era, mas ele me surpreendeu. Ele disse que não, mas se ele pudesse ele compraria vários imóveis. E querendo ou não, para alguém da idade dele, comprar imóveis e terreno é um investimento, até porque hoje em dia também é um tipo de investimento, porém existem maneiras mais simples, é claro. Porém o que mais me tocou nele foi a liberdade financeira para ele. Ele me disse que a liberdade financeira para ele era ele poder colocar comida na mesa todos os dias. Então a liberdade para ele era todos os meses ele colocar comida na mesa e não precisar pedir para outras pessoas. Mas o que mais me tocou nisso tudo foi essa quinta pessoa. Essa quinta pessoa ela não queria ser gravada, porém eu acabei me esbarrando com ela quando eu fui pedir o meu lanche e ela acabou chegando e me entregando. E eu perguntei pra ela se a gente podia fazer uma entrevista. E ele disse, claro, pode sim, não tem problema. Aí eu sentei lá e a gente começou a conversar. E eu admito, essa foi uma das pessoas que eu demorei bastante pra conversar com ela. A primeira pergunta que eu fiz foi se pra ele era importante ter educação financeira na escola. E ele me disse, não, acho desnecessário porque pode gerar ganância. Logo isso me surpreendeu bastante. Porém durante a nossa conversa eu percebi também que era como se ele tivesse medo do dinheiro. Ele tivesse medo de ter muito dinheiro. Eu também perguntei se ele gastava tudo que ele tinha ou se ele investia em alguma coisa, se ele guardava o dinheiro dele. E ele me disse que gastava tudo. Ele disse também que trabalhava só para pagar dívidas. E aí eu perguntei se ele achava isso saudável para ele, né? E ele disse que não, eu não acho isso saudável nem pro meu corpo e nem pra minha cabeça. E no local que a gente tava era um local muito bonito. E ele se sentia envergonhado de estar lá sem estar consumindo algo. Ele disse que só tava ali por causa que eu estava naquele local também. E eu conversando com esse cara realmente me tocou, tô até arrepiado. Porque esse cara me tocou de uma forma que eu consegui refletir em tantas outras coisas que eu percebi que é possível mudar alguém quando alguém quer, quando alguém tem disciplina e quando alguém tem vontade. E acho que é por isso que eu continuo fazendo vídeo aqui pra vocês. Eu e o Daniel, no caso. E na nossa conversa eu indiquei pra ele estudar, né, sobre investimentos e finanças, responsabilidade com dinheiro. E também indiquei pra ele o livro, que é Os Segredos da Mente Milionária, que eu tô lendo, tô terminando já. E esse livro fala tudo o que ele sente, fala sobre tudo isso, que eu também indico pra vocês. O link vai estar aqui embaixo. Quando a nossa conversa acabou, eu vi o brilho no olho daquele cara. Tipo, foi uma coisa muito boa que eu senti. Ele levantou, a gente se levantou, apertamos as mãos e a gente se abraçou. Eu senti como se eu tivesse mudado a vida daquele cara, que eu acho que eu mudei. Se ele estiver vendo esse vídeo, mano, tu é pica, tu consegue. Se tu quiser realmente, pode comentar aqui embaixo, a gente te ajuda no sentido de estudar e tal. Qualquer outra coisa que tu vier perguntar, quiser melhorar sua vida financeira, a gente tá aí pra te ajudar. E qualquer pessoa também que estiver vendo e quiser alguma dica, só mandar um comentário aqui embaixo que a gente te ajuda também. E creio eu que todas as pessoas do Brasil que estão vendo esse vídeo, tem gente querendo mudar de vida, tem gente
que quer evoluir para outro patamar só precisa de um empurrãozinho, só precisa se enxergar. E é preciso que alguém mostre para ela por onde começar. Investir pode ser tão simples quanto aplicar R$ 10 num fundo, guardar 20% da renda ou até sentar e estudar. Então, se você já sabe ou quer começar a aprender sobre investimentos, veja esse vídeo aqui ou esse aqui. E muito obrigado quem viu até o final. É nóis!